RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença. Boa noite. As taxas de ocupação de leitos de UTI Covid voltam a preocupar. Muitos hospitais já estão com todas as vagas ocupadas. O Rio Grande do Sul soma 100 mil novos casos de Covid em apenas 6 dias, o período mais curto para a marca em toda a pandemia. Estiagem e calor histórico ajudam a multiplicar os focos de incêndio no Rio Grande do Sul. Dados do INPE mostram que as queimadas no estado aumentaram mais de 200% este ano em relação a 2021. Mesmo com a chuva dos últimos dias, o nível dos rios continua caindo ou se mantendo estável, mas a previsão é de que as chuvas aumentem. É a partir da metade dessa semana que a gente deve começar a ver aí uma recuperação mais expressiva, mais importante dos recursos hídricos do estado. O RBS Notícias está começando. O Rio Grande do Sul teve 100 mil novos casos de Covid-19 nos últimos 6 dias. O estado nunca tinha registrado tantas contaminações num período tão curto. Com menos leitos que em outros momentos críticos da pandemia, a taxa de ocupação voltou a preocupar em algumas cidades. Em Pelotas, todas as vagas em unidades de terapia intensiva chegaram a ficar ocupadas no fim de semana. Hoje, a situação teve uma leve melhora. Vamos imaginar que uma dessas pessoas pegue Covid, tenha sintomas leves e precise de internação. Hoje, em Pelotas, seria muito difícil atendê-la. Todos os 42 leitos de enfermaria estão ocupados. E se essa mesma pessoa apresentasse sintomas graves e precisasse de tratamento intensivo, iria para o último leito de UTI Covid disponível na cidade. A gente está sempre em conversa com as instituições hospitalares do município e vendo a possibilidade, se houver a necessidade, essa possibilidade de abrir novos leitos. É um cenário de preocupação e a gente tem que pensar, né, que essa variante ela é uma variante muito mais transmissível. O número de internações voltou a preocupar depois do registro de 3.383 casos de Covid na última semana. Quase 7 mil pessoas estão isoladas com a doença. A disparada começou no início do mês. No dia 20, o recorde de toda a pandemia. Mais de 1.000 casos registrados. O número de casos novos ele é maior, ela vai, claro, se refletir num número absoluto maior também, né, de agravamentos em razão desse aumento de casos novos, né? No dia 29 de dezembro, eram 11 pessoas em leitos de UTI e 19 em leitos de enfermaria. Hoje, são 15 na UTI e 43 em leitos clínicos, sendo que no final do ano passado, a Prefeitura reduziu o número de leitos em mais de 40% por causa da baixa procura. 80% dos internados em leitos de UTI Covid em Pelotas estão com esquema vacinal completo, mas apresentam outras doenças que agravam a intensidade dos sintomas. Por isso, mesmo os vacinados precisam seguir com os cuidados para evitar a transmissão do vírus. A vacina não torna ninguém imune, ela reduz o risco de uma doença grave. Então, sim, o vacinado pode se infectar. No momento, a gente tem que considerar que qualquer síndrome gripal, febre, dor de garganta, dor no corpo, uma das primeiras hipóteses tem que ser Covid. E as pessoas têm que entender isso até para conseguir se testar e barrar essa transmissão. O aumento nas internações também foi registrado em outras regiões do estado. Em Passo Fundo, o número de casos ativos da Covid-19 passa de 3.400, mais que o dobro do registrado em março do ano passado, no pico da pandemia. No Hospital de Clínica, 8 dos 10 leitos de UTI Covid estão ocupados. No Hospital São Vicente de Paulo, não há leitos disponíveis. Na capital, 88% dos leitos de UTI Covid em operação estão ocupados. Não há mais vagas em leitos de emergência. E o Hospital Centenário, em São Leopoldo, que chegou a ficar sem pacientes Covid por 2 dias em dezembro, hoje tem 19 pacientes na área de isolamento, local com capacidade para 14. O número de leitos deve ser ampliado. As pessoas têm que saber, por mais que já tenham tido Covid, ou por mais que considere-se ser de baixo risco, tem uma questão de saúde pública e de interesse ao próximo também.
Vamos conferir agora os dados da pandemia. Mais 5.754 novos casos foram registrados, elevando o total para 1.704.958 desde o começo da pandemia. 5 novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas, elevando o total para 36.644. A média móvel de mortes registrou alta. Foram 16 mortes em média hoje e 5 há 2 semanas, uma alta de 220%. Também tivemos alta na média móvel de casos, 15.714 casos confirmados em média hoje e 5.023 há 2 semanas, uma alta de 213%. A escalada de contaminações pelo coronavírus já pressiona a rede de saúde do estado. Hoje, hospitais da região metropolitana suspenderam ou restringiram as cirurgias não urgentes que necessitam de internações por causa da alta demanda de casos de Covid. No Hospital Universitário de Canoas, os procedimentos que não são urgentes foram adiados por tempo indeterminado. No início do mês, o hospital já havia proibido visitas para evitar a contaminação entre pacientes e funcionários. Hoje nós temos em torno de 420 profissionais da área da saúde já afastados devido à infecção pela Covid-19. A gente também, infelizmente, suspende exames, consultas e cirurgias eletivas, justamente para que a gente possa, de forma gradativa, recuperar aquela estratégia de enfrentamento à pandemia no que toca à necessidade de leitos clínicos, né, e leitos de UTI para internação com pessoas com Covid-19. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a restrição é menor, mantém as consultas e exames e reduz em 25% as cirurgias agendadas, o que corresponde a 250 em um mês. Isso, além de diminuir o número de internações, tem um potencial de nos poupar também de uma possível restrição obrigatória que poderia ocorrer por conta de pessoal. Estas restrições também afetam quem depende de atendimento na rede básica de saúde. Só aqui em Porto Alegre, do dia 4 de janeiro para cá, 10 mil consultas não consideradas de urgência tiveram que ser reagendadas nos postos de saúde. É que as unidades estão priorizando o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios. A gente segue atendendo as urgências nas unidades, então pacientes que precisem fazer renovação de receita, isso pode ser procurado em unidade de saúde e a gente está avaliando semanalmente. Em Caxias do Sul, na Serra, as unidades básicas de saúde Alvorada, Cristo Operário e São Ciro estão fechadas por causa do afastamento de funcionários que estão com Covid-19. Mais da metade dos municípios gaúchos não oferecem o mínimo obrigatório de vagas em creches para crianças com até 3 anos. Veja a seguir. Daqui a 5 dias termina o contrato da Prefeitura de Canoas com a empresa que presta serviços no Hospital Universitário e no Pronto-Socorro. Mais de 3 mil funcionários trabalham nesses locais e ainda não se sabe se todos serão contratados pelas instituições que vão assumir. O Jefferson Ageites conversa ao vivo conosco agora. Boa noite, Jefferson. Como é que fica o atendimento para a população? Boa noite, Eloy. Boa noite a você que nos acompanha. A Prefeitura afirma que o comitê montado para acompanhar a transição entre as empresas está trabalhando para que o atendimento à população não seja prejudicado. 4 instituições vão assumir serviços no Hospital Universitário, no Pronto-Socorro e nos CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial de Canoas, a partir da próxima quinta-feira, segundo a Prefeitura. É um contrato por um prazo de 6 meses. Só que, segundo a própria Prefeitura, até agora 3 empresas divulgaram as listas com os nomes dos candidatos que vão ser contratados. Uma instituição ainda não fez isso. É a instituição que vai assumir os serviços do pronto-socorro de Canoas. O Sindisaúde teme que o atendimento à população seja prejudicado. De acordo com a direção do sindicato, mais de 3 mil pessoas trabalham nesses locais. E ainda segundo o sindicato, somente no caso do Hospital Universitário de Canoas, de todos os funcionários que foram ou vão ser demitidos, quase metade não vai ser contratada pela empresa que vai assumir o Hospital Universitário. Hoje, em Canoas, o GAMP, o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde,
é responsável pela contratação de funcionários para o hospital universitário e para o pronto-socorro. Hoje, esse trabalho é feito por meio de um comitê interventor. Esse contrato vai ser encerrado próximo sábado, dia 29 de janeiro. O GAMP já foi alvo de investigação do Ministério Público. Em 2018, 8 pessoas da empresa foram denunciadas por participação em organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo o contrato do grupo com a Prefeitura de Canoas. A direção do Sindisaúde afirma que os funcionários contratados pelo GAMP e agora demitidos ainda não receberam os direitos trabalhistas. A Prefeitura está responsável por esse pagamento e afirma que, então, o pagamento das rescisões vai ser acertado em uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho na próxima sexta-feira. Eloy. Obrigado, Jefferson. A pandemia e a crise econômica agravaram um problema antigo aqui no estado: a falta de vagas em creches públicas. Para atender a demanda e acabar com a fila de espera, prefeituras estão investindo na compra de vagas. A Jaque tenta desde o ano passado matricular a filha de 2 anos em uma creche da rede pública de Canoas. Fez a inscrição para o sorteio da vaga e ficou na lista de espera. Mas esse ano teve que fazer o processo todo de novo. Agora, e eles abriram as inscrições novamente, quer dizer, tem que fazer tudo de novo, já até fiz, né? E aí eles vão fazer o sorteio e vai começar tudo de novo, né? Tem que esperar, ver que lugar que ela ficou na chamada e ficar esperando, mas pode ser que mais um ano, né, não venha, e daí a gente fica numa situação muito difícil, né? Em Canoas, a fila de espera por creche tem mais de 4.700 crianças inscritas. A Prefeitura prevê a oferta imediata de 1.000 vagas, através de sorteio, ainda essa semana, e de mais 2.000 no segundo semestre. Para isso, vai comprar vaga em escolas credenciadas e construir 2 escolas de educação infantil próprias. Com essas 1.000 vagas que nós vamos ofertar agora no primeiro sorteio, mais essa compra, a gente pretende praticamente zerar a fila de espera, né? Que todas as crianças sejam atendidas pelo município ainda em 2022, de 0 a 3 anos. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado aponta que 61% dos municípios gaúchos não oferecem o mínimo obrigatório de vagas para as crianças de 0 a 3 anos. Os 15 maiores municípios precisariam criar 56.000 vagas para cumprir o que determina o Plano Nacional de Educação. Canoas está nessa lista e Porto Alegre também. A capital tem um déficit histórico de vagas em creches e uma fila que supera os 5.800 inscritos. Na tentativa de ampliar a oferta, a Secretaria Municipal da Educação anunciou a compra de vagas em escolas privadas de educação infantil. É um novo modelo de atendimento que o município está adotando. Outras capitais já trabalham com a compra de vagas, o estado de São Paulo, por exemplo, Curitiba, Salvador. Muitos municípios também menores, né, que não têm esse esforço, vamos dizer assim, de construção de escolas novas, optam por esse caminho que é mais rápido e traz também uma qualidade para o atendimento. A secretária da Educação, Janaína Aldino, diz que o objetivo é zerar essa fila de espera ainda esse ano. Aí a gente faz esse filtro já para encaminhar as crianças a serem atendidas. A gente acredita que já tem uma movimentação de escolas privadas nos procurando. Essa semana a gente vai fazer uma reunião online, onde a gente vai explicar o edital, explicar toda a documentação. Então, a gente acredita que aí para o próximo mês nós já tenhamos boa parte, né, de escolas, pelo menos interessadas, encaminhando documentação. A lista de espera pela creche, que já era grande, ficou ainda maior com a pandemia. O desemprego e a queda na renda levou muitas famílias a retirarem os filhos das escolinhas privadas e a saírem em busca de uma vaga pública. Um levantamento do Sindicreche aponta que só aqui na capital isso afetou 30% das matrículas na rede privada. A presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação explica que a ampliação de vagas depende de recursos que muitas prefeituras não têm. Maristela Guazelli lembra que programas federais, como o que financiava a construção de novas escolas infantis, foram interrompidos. Não está tendo oportunidade dos municípios receberem uma escola de pró-infância. E as que tinham, não foi repassado a verba. Então, eu não quero aqui responsabilizar só o governo federal.
Acho que os municípios, as gestões têm que fazer seu planejamento, isso é essencial. Precisa estar lá no plano plurianual, precisa estar traçado este planejamento. Não tenho dúvida disso. Mas é necessário uma política de Estado, é necessário uma política maior, com financiamentos e propostas para a educação infantil. O índice de inflação dos custos de produção encerrou 2021 com um acumulado de 51,39%, o mais alto da história. Os dados foram divulgados pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O resultado é reflexo da menor oferta de insumos agrícolas, que encarece os preços junto com a alta taxa cambial. Já o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais teve uma alta quase 5%. O resultado ficou abaixo do IPCA Alimentos, que chegou a 7,94%, o que significa que o aumento dos preços nas gôndolas não está somente atrelado aos valores recebidos pelos produtores. Focos de incêndios se multiplicam. As queimadas no estado aumentaram mais de 200% este ano. Veja a seguir. A forte estiagem que castiga o estado, aliada à onda de calor histórica que mantém as temperaturas acima dos 40 graus em algumas regiões do estado, intensifica focos de queimadas em vegetação. Uma das regiões mais afetadas é a fronteira oeste, que registra incêndios de grandes proporções. No noroeste do estado, a reserva indígena do Guarita, em Tenente Portela, sofre com focos de incêndios desde o dia 10 de janeiro. O fim de semana foi de trabalho para equipes dos bombeiros e voluntários que tentam controlar as chamas. Cerca de 170 hectares já foram atingidos pelo fogo. As áreas são de lavouras e também mata nativa. E esse cenário preocupante se espalha por todo o estado. Alegrete, na fronteira oeste, tem 37 focos de incêndio registrados neste ano, de acordo com a Climatempo. Só nesta propriedade, dos 250 hectares, apenas 10 não foram consumidos pelas chamas. O prejuízo que a gente teve é de forma incalculável, não tem como dimensionar a perda que a gente teve, pois queimou toda a nossa propriedade, todo o campo. Cercas foram queimadas, destruídas, a gente teve que arrebentar arame, derrubar a cerca para poder salvar esses animais, tentar salvar eles, porque o fogo era muito quente, tinha muito vento, era incontrolado. Alguns animais acabaram ficando presos e acabaram morrendo queimados. A gente teve a perda de 20 ovinos, na hora queimados. Outros 15 que sobreviveram, mas muito queimados. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nesse começo de 2022, já foram 146 focos de queimadas no Rio Grande do Sul. No mesmo período do ano passado, foram 47, um aumento de 210%. No país, o Rio Grande do Sul está em 5º lugar no registro de incêndios, atrás de Mato Grosso, Roraima, Amazonas e Maranhão. Já um levantamento do 10º Batalhão de Bombeiro Militar, que atende as cidades de Santana do Livramento, Quaraí, Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul, Bagé e Dom Pedrito, registra números ainda maiores. O total de ocorrências atendidas por incêndio em vegetação foi de 265 só nos primeiros 17 dias do ano. Um salto de 960% em comparação com o mesmo período de 2021, quando foram 25 ocorrências. Além da forte estiagem, do calor extremo e da baixa umidade, um outro fator tem dificultado o trabalho dos bombeiros. Esse ano, que a intensidade do vento e também pelo vento em círculos, formando uma espécie de mini ciclone, que ajudava inclusive a propagar esses incêndios no meio da vegetação, criou esse cenário praticamente sobre-humano. Com a histórica onda de calor que mantém as temperaturas na casa dos 40 graus, aliada à falta de chuva, a vegetação está muito seca. Por isso, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para que as pessoas reforcem os cuidados e evitem focos de incêndio. Um descuido pode causar queimadas sem controle nos campos. Sempre tem ação humana. O incêndio nunca nasce sozinho.
Então, ou tem o condutor descuidado que na rodovia joga o resíduo para fora da janela, uma guimba de cigarro, um vidro ou um plástico, ou tem um proprietário descuidado que inicia um fogo controlado que acaba se tornando um incêndio, perdendo o controle, ou tem também, às vezes, problemas na rede de alta tensão que pode provocar também faíscas e iniciar esse incêndio. Em caso de incêndios, primeiro, a pessoa vê se realmente é um incêndio ou se é um fogo que pode ser controlado pelos populares. Já ajuda a iniciar esse combate. Em perdendo o controle, liga para 193, Corpo de Bombeiros, que nós vamos atender essa emergência. Olá, boa noite para você. Amanhã o risco de queimadas aqui no Rio Grande do Sul segue muito alto. Toda essa área em laranja mais escuro representa alerta. As temperaturas também sobem bastante. A gente vai ter máxima de 37 na capital, 38 em Santa Cruz, Santa Maria, 39 em Santa Rosa, 34 na fronteira oeste. Em Porto Alegre, depois que esquentar bastante à tarde, a gente pode ter uma pancada de chuva. À noite, mais uma pancada, mas não vai refrescar ainda não. Para todo o estado amanhã, a gente tem condição de chuva de fim de tarde, uma chuva de verão, que poderá vir com acumulado acima de 30 milímetros na campanha, 20 milímetros na fronteira oeste, na região central e também no noroeste gaúcho. Mas é uma chuva bem isolada que não resolve o problema da estiagem. Ao longo dessa semana, inclusive, uma frente fria vai se aproximar e a gente vai finalmente ter um refresco nas temperaturas. É o que acontece em Santa Maria já a partir de quinta-feira, quando a máxima não vai mais chegar aos 30 graus. E essa pouca chuva aumenta a preocupação com o nível de rios e barragens. Já são 347 municípios em situação de emergência por causa da estiagem no estado. Condição que deixa 22 mil famílias sem acesso à água em propriedades pelo Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, a barragem Sanchuri, uma das maiores do estado, usada principalmente para irrigar lavouras de arroz, está com o nível pela metade. Já o Rio Uruguai baixou mais de 2 metros e agora está com 1,11 m de acordo com a Defesa Civil. Em São Gabriel, a barragem VAC 4, usada para abastecer a população e também a agricultura, ainda está com um nível dentro da normalidade. Mas a maior preocupação é a falta de água no meio rural. Nós temos cerca de 12 localidades, são 180 famílias que nós estamos precisando levar água potável, tanto para consumo humano quanto para os animais. Em Santa Maria, a barragem do DNOS está com 3,10 metros abaixo do normal. O reservatório abastece 25% da população da cidade. Em apenas um mês, o nível diminuiu 1,30 metros. O rio Vacacaí, também em Santa Maria, está tomado por bancos de areia. No fim de semana foram apenas 8 milímetros na cidade, o que não resolveu o problema. Mesmo com as chuvas da última semana, os principais rios do estado mantiveram níveis de estabilidade ou de declínio, situação que deixa 13 bacias hidrográficas em alerta. E um dos fatores que tem acelerado a redução desses níveis de água em barragens e também em rios é a forte onda de calor que persiste em todo o Rio Grande do Sul. Além da questão da pouca chuva e da má distribuição dessa chuva, a temperatura é um terceiro fator que agrava muito essa questão da estiagem. Então, isso no oeste, sul, centro do estado tem também sido um destaque aí negativo com relação à estiagem. Este mapa mostra a falta de chuva no mês de novembro em todo o estado. O laranja mais forte representa a área que menos choveu. Foram entre 100 e 150 milímetros a menos que a média. Neste outro mapa, dá para ver que em dezembro a situação piorou, com chuvas bem abaixo da média. Em 15 de novembro, a barragem do Passo Real, maior lago artificial do Rio Grande do Sul, começou a dar sinais da gravidade desta estiagem. E o Rio dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre, voltou a entrar em declínio depois da melhora na semana passada. Para que estes níveis voltem a ser recuperados, é preciso que chova quantidades maiores e com mais frequência. A partir de quarta-feira, essa chuva deve se organizar melhor, que é aí que eu digo que é uma distribuição melhor dessa chuva e deve vir a ocorrer em volumes mais expressivos. Então, é a partir da metade dessa semana que a gente deve começar a ver aí uma recuperação mais expressiva, mais importante dos recursos hídricos do estado.
Um vazamento de óleo foi detectado hoje pela Corsan no Rio dos Sinos, em Nova Santa Rita. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente verifica a situação e já acionou a FEPAM e a Patrulha Ambiental. A origem das manchas de óleo ainda é desconhecida. A companhia suspendeu preventivamente a captação de água no local e o abastecimento na cidade pode ser afetado. No futebol, o Internacional confirmou o 4º reforço para a temporada. O atacante David, de 26 anos, chega com um contrato de 4 anos ao Beira-Rio. O último clube dele foi o Fortaleza, onde marcou 25 gols e deu 12 assistências em 2 temporadas. O Inter desembolsou quase 11 milhões de reais pela contratação do atacante. É um elenco muito qualificado, a gente tem tudo para fazer um belo ano aí. Conhecer o treinador, que me passou bastante confiança, acho que isso é o mais importante. Para que possamos dar o nosso melhor, desempenhar ao máximo dentro de campo. Como eu falei, temos tudo para ter um grande ano. Nos últimos dias, você deve ter percebido uma mudança nos nossos telejornais. Como eu aqui no RBS Notícias, nossos apresentadores estão sozinhos no estúdio. Fizemos essa alteração por causa do avanço da variante Omicron e do aumento no número de casos de Covid neste momento aqui no estado. É uma medida adicional de proteção, já que nós aqui no estúdio, para deixarmos a informação mais clara para você, ficamos sem máscara. É uma medida para garantir que a gente siga com qualidade na nossa cobertura. O RBS Notícias fica por aqui. Outras informações no Jornal Nacional, que vai trazer hoje uma questão que envolve economia e meio ambiente. Por que o Brasil paga mais pela energia das usinas térmicas no momento em que hidrelétricas jogam água fora por excesso de vazão? O JN começa às 8h30. Uma boa noite e até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença.